Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Confesso para os irmãos que essa semana foi uma semana muito corrida. Tinha passado despercebida a palavra de hoje. Mas aconteceu algo comigo terça-feira que me deu a palavra e eu nem sabia. Fui descobrir aqui no culto que eu ia pregar hoje e na hora veio a mensagem. Já te dei terça-feira. Falei, amém, Senhor. Eu quero pedir a vocês que abram sua Bíblia em Marcos, seu capítulo 2. Nós te adoramos, Jesus. Amém? Amém? Vamos colocar de pé, Williane? Vamos ver? Senta aí, Vitória, para ela ler com você. Marcos capítulo 2 diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-te, pega o teu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Igreja, pode sentar. Irmãos, essa mensagem já tem muito tempo que me chama a atenção, porque é um dos milagres muito comentados na Bíblia. Eu separei algumas partes dessa mensagem para que você venha meditar junto comigo. Eu separei aqui 3 partes dessa mensagem que chamam a minha atenção. Uma delas é já logo no início, qual diz que 4 homens trouxeram um paralítico e havia uma multidão. E por conta da multidão eles não conseguiram chegar até Jesus. Tiveram que subir num telhado para fazê-lo. E eu estava ali sentada lendo e Deus estava falando comigo. Existem momentos na nossa vida, pastor, que nós vamos procurar ajuda e nós não vamos ter. Existem momentos que vai ser nós e Deus, até o momento certo de Deus colocar pessoas na nossa vida. Ali existia uma multidão. Todos viram a situação daquele homem, mas ninguém se compadeceu. Ninguém tinha sensibilidade suficiente para pegar e abrir o
Havia uma multidão tão preocupada com si mesmo, tão preocupada com seus próprios problemas, com as suas próprias curas, que não colocou em nenhum momento a dor do outro como prioridade. Queriam tanto algo de Jesus que não conseguiram ver que ali estava alguém precisando ser curado. Muitas das vezes acontece isso no nosso dia a dia. Às vezes nós achamos que estamos buscando tanto Jesus, só que nós esquecemos de olhar para os nossos lados. Existem pessoas, às vezes, dos nossos lados precisando de uma cura, precisando de um milagre, e nós achamos que o nosso foco está em Jesus, em chegar perto de Jesus, que nós estamos tão certos nisso que nós esquecemos de arrastar alguém junto conosco. Às vezes tem pessoas que estão só precisando de um empurrão, só precisando de uma ajuda, de um abraço, de um apoio, e nós achamos que a salvação é individual. Esquecemos que nós somos responsáveis por encher o céu. E o que me chama a atenção é isso. Aquela multidão não tinha sensibilidade. Aquela multidão era egoísta. Só pensava em si próprio. Só pensava nos seus próprios erros, nas suas próprias curas. E achavam que estavam certos, porque o alvo era Jesus. Mas existia 4 homens que colocaram as necessidades deles em último lugar. Tiveram sensibilidade suficiente para carregar uma cama e ajudar o seu próximo. Eu entendo com isso que existem momentos que nós vamos estar passando por situações que não vai ter ninguém para ajudar. Vai ser a gente e Deus, até o momento que Deus vai colocar pessoas na nossa vida. E não vai ser qualquer pessoa que vai ficar vendo o nosso problema, olhando e não fazendo nada. Vai ser pessoas que vai nos ajudar, nos levantar, carregar a nossa cama junto conosco. Vai ser pessoas que vai nos dar a mão e dizer: eu fui enviado de Deus para te ajudar. Existe também na Bíblia um paralítico que estava no tanque de Betesda. Eu acredito que vocês já ouviram falar. E quando Jesus chegou ali, ele disse: Senhor, vem um anjo aqui todo ano, sacode as águas, quem entra primeiro é curado. E eu nunca consigo entrar primeiro, porque nunca tem alguém que me ajude. Existem 2 tipos de situações. Esses 2 paralíticos ensinam isso. Um paralítico teve ajuda para chegar até Jesus. Um paralítico teve pessoas enviadas pelo próprio Deus para ajudar. Mas o outro, eu acredito, conjecturo, que Deus falou assim: não, você não vai entrar na água. Não, ninguém vai te ajudar. Porque existem coisas que é entre nós e Deus. Existem coisas que nós vamos indagar, vamos falar com Deus e Ele vai dizer assim: esse é o momento que você vai ter que ficar sozinho, que vai ser entre você e eu. Não vai precisar de ter anjo agitando as águas, porque eu pessoalmente vou te curar. Eu pessoalmente vou fazer esse milagre. Mesmo que não tenha ninguém te carregando, eu mesmo vou até você e vou te curar. Dessas 2 formas, nós tiramos aprendizado. Em tudo, nós temos dependência de Deus. Em tudo, nós temos que aprender a esperar em Deus. O mal da nossa sociedade está sendo confiar em quem não deve. Depositar confiança, amor, respeito em quem não deve. Abraçar e chamar de amigo quem não foi Deus que colocou. Colocar dentro da nossa casa pessoas que, quando virar as costas, só vão nos apredejar. É o caso desse paralítico do tanque de Betesda. Ele não tinha ninguém, mas Deus viu ele. Ele não tinha quem ajudasse, mas tem momentos que o próprio Deus permite nós ficarmos sozinhos. Tem momentos que Deus fala assim: eu não quero que você dê o crédito para a ajuda de ninguém. Eu não quero que você diga que foi seu amigo que te ajudou. Eu quero que você diga que foi um milagre, porque foi o próprio Deus que fez do impossível possível. Foi o próprio Deus que
que fez a porta se abrir onde nem existia parede. Mas nessa história que nós estamos vendo, Deus permitiu e enviou pessoas para ajudar ele. A segunda atitude desses homens, eles estavam carregando uma cama. Não viram possibilidade de passar pela multidão. Eles poderiam muito bem desistir, voltar para casa, falar para o paralítico: olha, nós tentamos te ajudar, mas nós não conseguimos, tinha muita gente, volta para sua casa com o seu problema. Eles me ensinam que a fé é a atitude. A fé vai muito além de nós falarmos que vai acontecer, que acreditamos. A fé é ter atitude para fazer algo acontecer. Tem vezes que nós ficamos tanto tempo esperando por Deus, para Deus fazer, e nada acontece, porque está dentro do nosso alcance fazer algo. E Deus não faz, porque Deus, ele trabalha no impossível. Só que você tem que dar os primeiros passos para acontecer algo. Você tem que tomar iniciativas de fé. Esses homens tomaram a iniciativa de subir num telhado, carregando uma cama com um homem em cima, pesado. Tiraram o telhado para conseguir o milagre. Eles tiveram que ter atitude. Se eles ficassem do lado de fora, talvez eles teriam ficado gritando, nada aconteceria. Eles disseram: não, vamos subir, vamos fazer algo para chegar até o milagre. Tem vezes que nós temos que se esforçar muito mais do que algumas pessoas para conseguirmos alcançar o que nós almejamos. Eu vejo que às vezes tem pessoas que falam, talvez vão até traduzir errado o que eu vou falar. Tem pessoas que às vezes nem servem a Deus. Tem um emprego muito bom, tem um carro muito bom, é muito estabilizado. E eu, servo de Deus, não tenho meu emprego, não tenho meu carro, minha casa está cheia de problema. Mas o que você está fazendo para isso mudar? Porque essa pessoa que não serve a Deus acorda de madrugada, vai trabalhar, qualquer coisa que aparece está trabalhando, está juntando dinheiro, e às vezes nós, servos de Deus, estamos sendo negligentes, ficando dentro de casa esperando Deus prover o milagre. E nós não temos atitudes de correr atrás dos milagres. A segunda coisa que nós aprendemos hoje é ter atitude de fé. Quando esses homens tiveram essa atitude de subir em cima do telhado, uma atitude de fé, tiraram o telhado, desceram com o paralítico até onde estava Jesus. A primeira coisa que Jesus fala com ele não é que você está curado. A primeira coisa que Jesus fala para ele: perdoados estão os seus pecados. Porque não adiantaria Jesus curar ele e ele sair de dentro daquela casa incompleto. Jesus nos quer por inteiro. Então primeiro Jesus perdoa os pecados dele. Porque a Bíblia diz que nós podemos entrar no céu faltando alguma parte do nosso corpo, mas com o pecado não dá. Ele poderia entrar no céu paralítico do jeito que ele era, mas com o pecado não dá. Ele poderia entrar em cima de uma cama, mas com o pecado não dá. Primeira coisa que Jesus faz: você está perdoado, você está liberto. Porque não era só uma cama que prendia ele, era também os pecados dele. Não era só uma cama que acorrentava ele, que fazia ele ficar preso, eram os pecados dele. Primeiro Jesus perdoa os pecados. E na Bíblia diz que os escribas e os fariseus se revoltaram nesse momento. Porque é mais fácil você falar para alguém: você está curado, do que perdoados estão os seus pecados? Jesus falou com eles: será que é mais fácil? Então eu vou provar que eu sou Deus. Você está curado. E Deus nessa parte me levou lá para a história de Noé. Que tem certas vezes que nós estamos fazendo algo certo, mas aparecem pessoas para julgarem, falarem: quem é você para fazer
assim. Você está indo muito para a igreja, você está buscando muito a Deus, você está orando muito, você está fazendo muito e Deus nem está te vendo, nem está se importando com o seu esforço. Aparece tantas pessoas para julgar. Os escribas se incomodaram a partir do momento que Jesus começou a curar aquele homem. A partir do momento que as atitudes deles e o esforço começou a ser recompensado, os escribas se incomodaram, porque viram que estava dando certo. Eu aprendi antes de ontem que uma árvore, ela só é machucada quando ela é frutífera. O que isso quer dizer? Árvore que só dá folha, ninguém taca pedra. Uma árvore, quanto mais ferida ela é, mais frutos ela dá. Porque todas as vezes que nós passamos perto de uma mangueira, se ela estiver com mangas lindas, nós vamos querer sacudir, balançar, tacar pedra até cair. Se nós passamos perto de qualquer árvore que dê frutos, laranjeira, nós vamos querer pegar aqueles frutos, seja de qual maneira for. Tem pessoas que tacam pedra, tem pessoas que balançam, tem pessoas que sobem em cima, pisam. Tem pessoas que balançam, sacodem até aquela árvore cair. Enquanto não pegarem o fruto, não sossega. Mas quando nós passamos perto de uma árvore que só tem folha, o máximo que a gente pode fazer para desfrutar dessa árvore é ficar debaixo da sombra dela. Nada além. A única coisa, a única serventia que tem uma árvore que não dá frutos é ficar parada dando sombra para os outros. É ficar parada fazendo alguém ficar parado também. Olha que interessante. Uma árvore que só dá folha, além dela estar parada na sombra, fazendo sombra, ela faz pessoas ficarem estagnadas junto com ela também. Porque quando você vê uma sombra de uma árvore, você fica ali parado, esquece da vida. Você esquece até o que você tem que fazer. Existem pessoas tão ácidas que não dão frutos, não fazem nada, que quando nós ficamos perto, nós acabamos ficando parados também. Existem pessoas que não nos impulsionam a correr atrás dos nossos milagres. Não nos impulsionam de dar o nosso máximo. Elas podem até nos colocar debaixo do braço e dizer assim: você está protegido, fica aí na minha sombra. Fica parado junto comigo, na minha sombra, você está protegido. E às vezes nós achamos mesmo que estamos protegidos. Estou aqui na sombra, eu não preciso fazer nada. É a árvore que não dá fruto. Porque uma árvore que dá fruto, logo vai cair um fruto na tua cabeça e você vai acordar. Logo vai cair um fruto na sua cabeça e você vai despertar. Noé começou a construir a arca, com todos julgando, com todos falando que não ia dar certo, com a perspectiva da humanidade zero. Mas ele sabia, quando chover, quando chover, eles vão acreditar. Não importa, não estão acreditando agora, mas quando chover, eles vão acreditar. Eu estou construindo a arca há tanto tempo, não cai uma gota de água, está uma sequidão, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem me prometeu, eu sei quem prometeu minha família curada, eu sei quem prometeu o meu milagre. Não importa se alguém acredita, Deus falou que vai acontecer no momento certo. Vai chover. No momento certo, o milagre vai acontecer. Não importa se não está favorável, se a situação está fazendo a gente ficar desacreditado. Se tudo leva a crer que o final não vai ser bom, não importa. Se Deus prometeu, vai chover. Se Deus fez uma promessa, porque vai acontecer. Na hora certa, vai acontecer. Eles foram sem ajuda, subiram no telhado para chegar até Jesus, com pessoas julgando, multidão não deixando passar.
pessoas desacreditando, mas eles foram. E o terceiro passo, quando Jesus diz para aquele homem: seus pecados estão perdoados, logo após a murmuração dos fariseus e dos escribas, Jesus diz: agora você está curado. Mas uma atitude chamou minha atenção. Jesus diz: seus pecados estão perdoados, você está curado, mas pega a sua cama, leva para sua casa, vai embora. Por que isso chama minha atenção? Jesus poderia dizer: vai embora para casa. Ele não precisava mais daquela cama, não tinha mais necessidade dele estar naquela cama, ele já conseguia andar. Mas o que Jesus me ensina: você precisa ainda dessa cama, porque você já está curado. Mas toda vez que você começar a levantar o seu nariz e achar que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus, olha para a cama. Toda vez que você esquecer tudo que eu já fiz por você, de onde eu te tirei, todos os milagres, olha para a cama. Deixa ela lá no cantinho, que uma hora você vai ter que olhar para ela para lembrar. Uma hora você vai ter que ver o que eu já fiz, e às vezes você esquece. Às vezes você começa a murmurar: Senhor, por que não está acontecendo as coisas que eu quero? Mas você lembra o que eu já fiz lá atrás? Quem você era? Todos os milagres, está esquecendo? Olha para a cama, lembra. Jesus sabia que uma hora ou outra aquele paralítico podia esquecer o que tinha acontecido. Então Jesus já falou: leva o lembrete, leva a cama. Toda ferida que nós temos no corpo, ela deixa uma cicatriz. A mulher, quando tem o parto cesariana, fica uma cicatriz. Toda vez que a gente toca, que a gente olha, a gente lembra: a gente teve um filho. Toda vez que a gente olha para um corte, a gente lembra: eu fui machucado. Por que eu lembrei dessa pregação na terça? Por que eu lembrei dessa pregação hoje? Jesus falou comigo aqui. Eu já tinha te dado a pregação terça-feira. Terça-feira, fui buscar Maria Vitória na escola. Buzinei para Maria Vitória ver, ela não viu. E eu gritei e ela não viu. Foi questão de um segundo que eu olhei para ela. Quando eu olhei para frente de novo, eu entrei com o carro debaixo da carreta. Quando eu dei por mim, a quina da carreta já estava em cima da minha cabeça. E é como se fosse flash. Eu me peguei dentro do carro com o teto do carro em cima da minha cabeça, amassada. Os vidros caíram em cima de mim. E eu falei assim: Deus, por quê? Deus, o que eu fiz? Eu não conseguia sair de dentro do carro. Minha mão tremia, meu corpo tremia. Quando conseguiram me tirar, me botaram na calçada. Me lembro que eu não conseguia ficar sentada. Eu deitei no colo de alguém e eu falava: Deus, por quê, Deus? Por quê, Deus? O que eu fiz? Um dia antes, eu tinha escutado coisas que me magoaram. Tinha acontecido coisas que me entristeceram. Em todo momento eu falava: Deus, por que eu estou passando por essas coisas? Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz, Deus? Por quê? Por quê? Eu fui para o hospital. E lá eu entrei meio que numa crise de pânico. E eu me lembro meio que flashes que eu comecei a tremer. E todo o tempo eu falava: Deus, por quê? Deus, por quê? Fiz exame na cabeça, não deu nada. Fiquei naquela enfermaria. E todo momento Deus botava na minha cabeça o hino: foi livramento, fui eu te guardando. Mas a minha mente fazia eu questionar a Deus: por quê? Por que, Deus? E Deus falando: foi livramento, fui eu te guardando. Quando eu cheguei em casa,
Eu vi o teto do carro rasgado, vidro quebrado. Eu falei assim, foi só o motorista, eu estava ali. Era para ter raspado a minha cabeça, ter cortado a minha cabeça no meio, eu estava ali. Não aconteceu. Mas toda vez que eu toco na minha cabeça eu sinto dor. Eu não consegui dormir apoiada desse lado porque eu estava sentindo dor. Eu encosto, dói. E aqui no púlpito Deus falou comigo: eu quero que você encoste e você sente dor. Porque toda vez que doer, você vai lembrar de onde que eu te tirei, que eu te livrei. Não é para você perguntar o porquê que aconteceu as coisas na sua vida, o porquê que você foi magoado, o porquê que você foi machucado, o porquê que você ouviu palavras que não eram nem para você ouvir, o porquê que aconteceu tanta coisa ruim. Não é para perguntar o porquê, é para falar com Deus: obrigada, Deus, para que aconteceu isso? E eu entendi que dentro daquele carro ali era para mim ter ficado ou vegetando em cima de uma cama ou ter morrido. E Deus me livrou. E eu ainda assim questionei o porquê. Por que, Senhor? Meu carro! O porquê? Eu não fiz nada de errado. Eu estava reto. Eu falava o tempo todo, eu estava reto. Eu não fiz. E Deus aqui me repreendeu. Falou: toca na sua cabeça. Está sentindo dor? Eu permiti sentir a dor para você lembrar. Eu te tirei dentro daquele carro ilesa e você está reclamando ainda por quê? Ei, no teu passado eu te salvei de várias coisas e você está perguntando ainda por quê? Será que se você não tivesse passado por tudo que você passou no seu passado, todas as palavras que você ouviu, tudo que aconteceu, todas as coisas que te deixaram no fundo do poço, será que se você não tivesse passado por isso, você seria a pessoa forte que você é hoje? Será que você conseguiria enfrentar batalhas que você enfrenta hoje? Será que você conseguiria ajudar alguém como você ajuda hoje? Ou será que você já teria esmurecido há muito tempo? Em certas ocasiões que Deus permite acontecer certas coisas para nos moldar, para revelar em nós a dependência dele, para revelar que nós precisamos muito além de um amigo, de uma família, muito além de um emprego, muito além de dinheiro. Nós precisamos dele. É para ele revelar: olha, aconteceu isso, mas você não morreu, porque a sua dependência está em mim. Aconteceu isso tudo, mas eu quero que você entenda que a sua dependência sempre esteve em mim, não em nada que te prende aqui na terra. E eu parei de questionar o porquê. E comecei a falar: Deus, mesmo de cara a cara, mesmo de perto, eu ainda não estava agradecendo pelo livramento. Eu ainda estava olhando mais para as cicatrizes do que para as feridas que foram curadas. Eu tenho certeza que você tem no seu corpo ou uma cicatriz no joelho, ou no braço, ou na mão, alguma coisa que você levou um tombo quando era criança, que aconteceu alguma coisa com você que ficou uma marca. Mas quando você toca, não dói mais. Só que a marca está ali para te lembrar que aconteceu. Não dói mais, você está curado, mas você vai sempre lembrar o que causou aquela ferida. É Deus te lembrando: olha para a cama. Toda vez que você esquecer todos os milagres que eu já fiz, quem você era, quantas vezes eu te sustentei, mesmo com o impossível. Você olha para a cama, lembra, olha para as suas feridas, olha para as suas cicatrizes, lembra todos os livramentos. Lembra o quanto que você tem que ser grato. Hoje eu já disse aqui, nós às vezes somos muito ingratos com Deus. Nós ainda temos muito porquês e menos praquês.
Às vezes está na hora de nós pararmos de perguntar a Deus o porquê Ele fez certas coisas e permitiu certas situações. Porque parecia que nós estávamos sozinhos e perguntá-lo a Ele para quê? Em que isso edifica a nossa vida? O porquê que você passou por essa situação? O que de bom você pode tirar nisso? Qual o aprendizado que você tem? Existe uma fábula muito antiga, não sei se você já ouviu, que se chama Pegadas na Areia, que diz que certo homem estava vendo a vida dele como se fosse na praia, e ele viu em muitos momentos 2 pares de pegadas, e em alguns momentos ele via um par de pegadas só. E ele foi questionar a Deus e disse: Deus, por que nos momentos mais difíceis da minha vida tinha um par de pegadas só e não 2? Deus disse para ele: porque nos momentos mais difíceis da sua vida você não estava sozinho, eu estava te carregando no colo. É os momentos que a gente fala: Deus, por que o Senhor não está ouvindo? Parece que eu estou sozinho. Deus, eu grito, parece que o Senhor nem faz nada. Você já viu alguém carregando alguém no colo gritando? Quando o noivo carrega a noiva, ele carrega em silêncio. Quando o noivo carrega a noiva no colo, ele carrega com amor e com cuidado para ela não cair. Ele não carrega fazendo barulho. Existem momentos que nós vamos achar que estamos sozinhos. Quero te convidar a olhar para trás. Além da cama, olha as pegadas na areia. Vê se tem 2 pares ou se tem um só. Quando você achar que tem um só, porque você está andando sozinho, é no momento que Deus está te carregando no colo. É no momento que Deus está palestrando com você em silêncio. Só você parar para ouvir. Eu vi um filme infantil, pastor. Eu acho que todo mundo vai saber qual é, pelo que eu vou falar. Qual o leão desenvolveu uma habilidade que outros leões não tinham. Ele parava e ficava bem quietinho. E ficando bem quietinho, ele escutava o barulho dos animais ao redor, as flores, e ele conseguia saber o que ia acontecer antes de acontecer, porque ele aprendeu a ficar bem quietinho e ouvir. Prestar atenção, não é só ouvir, é parar e prestar atenção. Tem vezes que nós estamos assim, tão agitados, que Deus vai fazer assim, para, agora fica quieto e ouve. Porque enquanto nós estivermos assim, nós não vamos ouvir. O próprio Deus precisa paralisar a gente, falar: agora ouve. Vê que tem uma pegada só, mas é uma pegada de quem carrega no colo, não de quem abandona. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com